Ora, bom dia. Estamos aqui novamente juntos para mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós estamos a estudar, ou começámos no domingo passado, uma nova série de lições e estamos agora a estudar o livro de Isaías. Nós vamos estudar o livro de Isaías não de uma forma sistemática, ou seja, todos os versículos de todos os capítulos do livro, mas vamos estudar de uma forma mais temática e por isso vamos passar de onde deixámos a semana passada para hoje, para o capítulo 6, onde vamos estudar os versículos 1 até 10. Isaías 6, 1 a 10. Mas antes de começar vamos orar e vamos pedir a Deus que possa dar-nos a orientação para este estudo e que possa explicar-nos e mostrar-nos aquilo que nós temos realmente que aprender. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por este dia e te damos graças por estarmos agora na Tua presença. Agora que estamos a abrir a Tua Bíblia, a abrir a Tua Palavra para poder estudá-la, nós te pedimos que nos dês a sabedoria para poder encontrar aquelas lições que Tu nos queres ensinar. E te pedimos, ó Deus, que Tu possas ajudar-nos a ser mais do que conhecedores da Tua Palavra, a ser praticantes da Tua Palavra, ou seja, a pôr em prática na nossa vida aquilo que aprendemos hoje. Abençoa-nos, guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, como nós dizíamos, nós vamos começar a estudar o capítulo 6 de Isaías. Este é um capítulo muito conhecido. Certamente que já alguma vez, em algum culto, em alguma mensagem, ou até em alguma escola bíblica dominical, nós já ouvimos esta lição de hoje e sobre este texto. No entanto, nós vamos estudá-lo hoje novamente, porque diz-nos a Bíblia que a palavra de Deus se renova a cada dia. Ou seja, há coisas novas, cada vez que nós a estudamos, há coisas novas que Deus nos diz ao nosso coração, através daquelas palavras que nós já conhecemos, mas há coisas novas que Ele nos diz. Então nós hoje vamos ler, como dizíamos há pouco, e vamos estudar Isaías 6, desde o capítulo do versículo 1 até ao versículo 10. Nós vamos dividir em partes, como costumamos fazer, vamos seccionar este texto todo. Há muita coisa importante e muita coisa interessante aqui, e nós, para termos a certeza que conseguimos olhar com atenção para todas, vamos dividir o texto em partes. Então, primeiramente, nós vamos começar com os versículos 1 até 4. Depois, a seguir, nós vamos olhar para os versículos 5 até 7 e depois, por fim, os versículos 8 até 10. No final, vamos concluir, vamos resumir e vamos fazer uma aplicação pessoal à nossa vida, que é isso que realmente importa. Certo? Então, vamos começar com os versículos 1 até 4. E o texto diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, tive uma visão em que vi o Senhor sentado no trono muito alto. A cauda do seu manto enchia o templo. Havia serafins junto dele para o servirem. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam a cara, com 2 cobriam o corpo e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz deles fazia tremer as portas nos gonzos e o templo encheu-se de fumo. Então, há muita coisa importante aqui que serve para nós não só nos contextualizarmos, como serve para nós aprendermos aqui nestes 4 versículos. Então, primeira coisa, Isaías dá-nos uma informação muito importante logo no primeiro versículo. Ele diz-nos que aquilo que ele vai relatar a seguir aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um bom rei de Israel, um rei segundo a vontade de Deus, um rei que não só levou o povo e conduziu o povo a épocas de prosperidade e de vitórias militares, mas também um rei que conduziu o povo à adoração e um rei que conduziu o povo de volta a Deus. E este rei foi rei sobre Judá. Como nós sabemos, toda a nação de Israel tinha sido dividida em 2 reinos. A norte, o reino de Israel, e embaixo, que compunha as 10 tribos do norte do território, e embaixo as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, que compunham o reino de Judá.
E o rei Uzias, também conhecido por Azarias, foi rei sobre Judá. E ele reinou entre os anos 786 até 740 a.C. Ou seja, reinou durante cerca de 46 anos. E durante estes 46 anos, Deus abençoou o reino de Judá, como já dissemos, quer com poderio militar, com vitórias militares, mas também com prosperidade económica. Agora, é certo que Azarias ou Uzias fez aquilo que era correto aos olhos de Deus. No entanto, ele não fez tudo bem. Houve coisas que ele deixou por fazer, entre as quais, por exemplo, como nós dissemos há pouco, o povo vivia uma situação de idolatria e ele levou o povo de volta à adoração do Senhor, só que ele permitiu ainda que nas colinas à volta de Jerusalém continuassem a existir altares a outros deuses. Esses lugares nós conhecemos no Velho Testamento, são muitas vezes referidos como os montes altos ou os lugares altos. Não quer dizer que fossem lugares especialmente altos em termos de altura ou altitude, mas quer dizer que eram os sítios onde aquelas pessoas que não adoravam a Deus, adoravam outros deuses, iriam cultuar. E o problema de Uzias foi que ele, apesar de fazer muitas reformas e fazer muita coisa correta, ele permitiu que esses altares a deuses estranhos, ao Deus de Israel, continuassem a existir. Depois, ainda no versículo 1, nós vemos como aquilo que Isaías vê, ele descreve aquilo que Isaías vê quando ele vai à presença de Deus. Ele tenta fazer uma coisa que é muito difícil, que é, ao ver uma coisa pela primeira vez, uma coisa que ele nunca tinha visto, uma coisa que está fora de tudo aquilo que ele conhece e fora de tudo aquilo que é uma experiência humana, ele tenta descrever com palavras humanas, limitadas em significado e em conceito, ele tenta descrever por palavras humanas aquilo que não é humano, aquilo que não está contido na experiência humana. Não quer dizer que aquilo que ele vê, ou aquilo que ele descreve, seja exatamente aquilo que ele vê. Mas quer dizer-nos é que as palavras que ele usou foi aquelas que ele conseguiu utilizar para descrever aquilo que ele estava a ver. E ele diz-nos realmente, usando todas aquelas palavras, ele mostra-nos uma coisa. É que o domínio de Deus e a glória de Deus enche toda a criação. Deus tem domínio sobre toda a criação e a glória de Deus preenche toda a criação, todo o universo. Depois, no versículo 2, Isaías fala-nos sobre os serafins. Os serafins, uma tradução literal do termo em hebraico seria aqueles que estão em chamas, não é? São referidos como sendo seres celestiais que estavam na presença de Deus. E são seres celestiais que adoravam a Deus na sua presença. Diz-nos também que eles tinham 3 pares de asas. Com duas asas cobriam a cara, com outras 2 asas cobriam o corpo e com outras 2 asas eles voavam. É interessante ver a questão de cobrir o corpo e a questão de cobrir a cara tem a ver com o facto de... É uma maneira de Isaías nos dizer que eles estavam perante alguma coisa que os envergonhava. Eles sentiam-se envergonhados, eles sentiam-se limitados perante a presença majestosa e gloriosa de Deus. E mesmo eles, sendo serafins, sendo aqueles que serviam diretamente na presença de Deus, eles sentiam-se menores perante tal era a grandiosidade daquilo que eles estavam, do Deus que eles estavam a servir. Nos versos 3 e 4, nós vemos os serafins em adoração. Ou seja, e eles dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Esta repetição de 3 vezes da mesma palavra é uma coisa muito comum na língua hebraica e tem a ver com a intenção de expressar um superlativo completamente supremo. Ou seja, o maior dos maiores. Perdoem-me aqui a brincadeira com as palavras, mas o mais melhor bom. Ou seja, não há melhor. Quando quando a mesma palavra é repetida 3 vezes, quer dizer que a pessoa que está a falar quer dizer que não há maior ou melhor do que aquilo a que ele está a referir. E quando os serafins dizem Santo, 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 quer dizer que não há outro exemplo de suprema santidade
a não ser o Senhor dos Exércitos. É a expressão total, completa e absoluta da santidade de Deus. Agora, também é interessante vermos que, pela descrição dos serafins, nós podemos ser levados a pensar que eles eram seres fofinhos, que eram seres bonitinhos, levezinhos. Muitas vezes na pintura são retratados como os anjos e os serafins e outros seres celestiais são retratados como sendo figuras de crianças. Mas a verdade é que, quer fosse por não serem nada fofinhos, ou quer fosse por serem muitos, a verdade é que quando eles gritavam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos, então Deus do Universo, perdão, então a sua voz fazia com que as portas do local onde Isaías estava com Deus vibrassem. As portas saltavam das dobradiças, as dobradiças vibravam, tal era a força e o poder daquelas vozes que gritavam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. É relevante que a adoração prestada pelos serafins impactava no ambiente ao redor. O ambiente não ficava impávido perante a manifestação da adoração e da glória de Deus. Então, o que é que nós podemos aprender com estes primeiros 4 versículos? Basicamente, Deus revela-se ao homem. Deus revelou-se a Isaías. Deus levou Isaías à presença dele. Não foi Isaías que conseguiu, por algum transe, alguma meditação, por alguma arte mágica, por alguma capacidade inata, ir à presença de Deus. Ele foi porque foi levado à presença de Deus. A segunda coisa é que, perante a majestade de Deus, o homem tenta explicar por palavras próprias aquilo que não consegue entender. E expressa-se dentro das limitações do seu idioma e dentro das limitações do seu léxico e do seu vocabulário. Ou seja, aquilo que Isaías escreveu e aquilo que depois também nós, quando olhamos para o Apocalipse escrito pelo apóstolo João, aquilo que nós olhamos para aquilo que eles escreveram é a maneira como eles encontraram de expressar aquilo que estavam a ver. A terceira coisa que nós aprendemos ao ler estas descrições das manifestações quer dizer que Deus quer que nós o conheçamos. Deus queria que Isaías o conhecesse, Deus queria que Isaías percebesse e Deus também quer que nós o conheçamos e que nós o percebamos e que nós sejamos próximos dele. Estas são as primeiras 3 coisas que aprendemos com os primeiros 4 versículos deste texto. Depois, como dissemos, então, nós vamos passar para os versículos 5, 6 e 7. E vamos lê-los agora, e diz assim o texto bíblico. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios, e vi com os meus olhos o Rei, o Senhor do Universo. Voou então para mim um dos serafins, com uma brasa na mão, que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou-me na boca e disse, olha bem, isto tocou os teus lábios. A tua culpa desapareceu, o teu pecado ficou perdoado. Então, nesta segunda parte, neste segundo conjunto de versículos, nós vimos primeiramente a reação de Isaías perante aquilo que ele estava a viver naquele momento. Ele estava na presença de Deus e a sua reação mostra-nos que ele estava perfeitamente consciente disso. Ele não estava inebriado, ele não estava catatónico, ele estava perfeitamente consciente de tudo aquilo que estava a acontecer. Possivelmente, na cabeça de Isaías ecoavam as palavras de Deus a Moisés, quando em Êxodo 33:20 o Senhor Deus diz assim, não poderás, porém, ver o meu rosto, porque nenhum homem poderá ver-me e continuar vivo. E Isaías certamente tinha estas palavras em mente quando ele disse, ai de mim que estou perdido. O ai era uma expressão que era usada pelos hebreus quando queriam pronunciar-se em relação a uma morte futura ou quando queriam lamentar uma morte recente. Ou seja, era um pronúncio de morte ou um lamento por uma morte recente. E depois ele diz, ai de mim que estou perdido. O perdido seria mais corretamente traduzido por destruído. Ou seja, iria ser consumido, iria ser destruído. Não ia sobrar nada de Isaías. Porquê? Porque ele estava na presença
daquele que não pode ser visto cara a cara. Agora, é interessante vermos que perante este conhecimento e perante a revelação direta de Deus, perante a compreensão da imensa glória de Deus e da santidade de Deus, a reação de Isaías foi reconhecer o seu pecado. Foi reconhecer a sua impureza. Foi reconhecer que era indigno de estar naquele local, de estar na presença de Deus. E se nós formos ler a reação de outras pessoas que tiveram experiências semelhantes, como por exemplo Jó, nós vamos ver que a reação é semelhante também. Em Jó 42, versículos 5 e 6, nós lemos: de facto, eu mal tinha ouvido falar de ti, mas agora vi-te com os meus próprios olhos. Por isso renego o que disse, arrependo-me e faço penitência, cobrindo-me de terra e de cinza. Extraordinário. E em Lucas 5, versículo 8, nós lemos a reação de Pedro. E lemos assim: quando Simão Pedro viu aquilo, está-se a referir à pesca milagrosa, quando Simão Pedro viu aquilo, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Perante a revelação da glória e da majestade de Deus, a reação, a única possível é esta. É reconhecermos que nós somos indignos de estar na presença de Deus. Reconhecer que nós somos pequeninos. Reconhecer que nós somos pecadores. E que não há nada comum entre nós, pecadores, e um Deus santo. Depois, nos versículos 6 e 7, então ele diz: ai de mim que estou perdido. Lá está o tal ai que falávamos há pouco, e o perdido, que na realidade significa destruído. E por causa disso, porque ele estava condenado a ficar perdido, a ser destruído, algo muito específico teve que acontecer. E nós vamos ler. Diz-nos assim o texto: houve um serafim que retirou uma brasa do altar com uma tenaz e com essa brasa tocou os lábios de Isaías. E depois diz-lhe assim, as palavras do serafim são esclarecedoras. Ele diz assim: olha bem, isto tocou os teus lábios. A tua culpa desapareceu. O teu pecado ficou perdoado. Há aqui vários aspectos relevantes nesta questão do serafim ter levado uma brasa e ter tocado os lábios de Isaías. A primeira questão é o fogo, que é apresentado como um elemento purificador. Nós lemos também em 1 Coríntios 3, versículo 13, diz-nos: mas a obra de cada um há de ver-se. No dia do juízo vai ficar à vista de todos, pois esse dia será como o fogo que vai pôr à prova o trabalho de cada um conforme o valor que tiver. Ou seja, tal como o fogo foi utilizado para purificar Isaías, o fogo também é utilizado para purificar, por exemplo, os metais. Nós sabemos que quando um metal está cheio de impurezas, como por exemplo como o ouro, o que é que se faz? Põe-se o metal, o ouro, no fogo, derrete-se às temperaturas mais elevadas possíveis. Para quê? Para que as impurezas sejam consumidas, sejam queimadas e o ouro fique puro, fique refinado, fique fino. Não é? É isso que o fogo fez, foi isso que o fogo fez com Isaías, retirou-lhe o pecado, a impureza, e purificou-o. O segundo aspecto interessante é que se havia uma brasa, diz-nos o texto que o serafim tirou uma brasa do altar. Se havia uma brasa é porque tinha havido um sacrifício no altar. Um sacrifício que tinha sido aceite na presença de Deus e que permitia que a esse sacrifício fosse imputada a culpa que era de Isaías. O próprio Isaías, mais à frente no livro de Isaías, no capítulo 53, escreveu, no verso 5, escreveu um texto que nós conhecemos perfeitamente. Ele diz assim, referindo-se ao Senhor Jesus em específico, ele escreveu: mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. E atenção, o castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Ou seja, aquilo que aconteceu, o sacrifício que aconteceu para que pudesse haver a tal brasa, é um pronúncio do sacrifício que o Senhor Jesus fez em nosso lugar.
Isaías, para ser purificado, não teve que ser ele sacrificado, não teve ele que fazer algum tipo de sacrifício, mas houve um sacrifício que foi oferecido por ele e que o purificou a ele. Estamos a falar de um sacrifício que não foi dado pelo próprio, mas que tem todas as condições para ser agradável e aceito por Deus e que purifica quem não mereceu e quem não merece ser purificado. Estamos a falar do Evangelho. Depois, interessante ver também que a postura de Isaías foi totalmente passiva. Ele percebeu o seu pecado, ele percebeu que não tinha não tinha nada que o pudesse salvar, mas a postura dele foi passiva. Ele não houve nada que ele pudesse fazer para se salvar, para se purificar. Ele simplesmente percebeu que estava perdido. O apóstolo Paulo explicou exatamente isto na sua carta aos Efésios. Tudo o que tem a ver com a remissão, tudo o que tem a ver com a salvação é obra de Deus. Na carta aos Efésios, versículos 8 e 9 do capítulo 2, ele diz: porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. E outra coisa que é importante nós percebermos é que não ficou a faltar nada na salvação e na purificação de Isaías. A obra foi consumada. A salvação de Isaías foi completa, foi consumada. E nós lembramos as palavras do Senhor Jesus quando estava pendurado na cruz. Lemos o relato em João 19:3. Diz: ele provou o vinagre e disse então: tudo está consumado. Ou seja, tudo está cumprido. Tudo está completo. Depois inclinou a cabeça e morreu. Em ambas as situações, a justiça de Deus tinha sido satisfeita. Quer no relato de Isaías, quer na crucificação. A justiça de Deus foi satisfeita porquê? Porque houve um sacrifício que permitiu que aquele que não tinha nada para oferecer fosse purificado. Então, o que é que nós podemos aprender com este segundo conjunto de versículos? A primeira coisa que podemos aprender é que aquela experiência de Isaías era efetivamente uma antecipação daquilo que iria acontecer com o povo de Israel. Um povo que se apresentava perante Deus cheio de iniquidade, cheio de pecado e que por isso só podia estar condenado à morte e à destruição. E nós sabemos, tempos depois, invasores externos, estrangeiros, invadiram o reino de Judá e levaram o povo cativo, por causa do seu pecado. A segunda coisa que nós aprendemos é que a experiência de Isaías, ou relatada por Isaías, era uma antecipação daquilo que Deus iria fazer, não só com o seu povo de Israel, mas com todo o mundo, com toda a humanidade, através da entrega do seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele, em Jesus, para que todo aquele que creia em Jesus, não morra, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. É extraordinário. E então, falta-nos só ver dos versículos 8 até 10. E diz assim o texto: então ouvi a voz do Senhor a perguntar: quem é que vou enviar? Quem é que irá por nós? E eu respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Ele retomou a palavra: vai dizer a este povo: ouçam com os vossos ouvidos aquilo que não entendereis, e vejam com os vossos olhos o que não compreendereis. Torna o coração deste povo insensível, endurece-lhe os ouvidos, cega-lhes os olhos, que os seus olhos não vejam, que os seus ouvidos não ouçam, que o seu coração não entenda, para que não se voltem para mim e fiquem curados. Ou seja, por fim, Deus fala. E fala fazendo uma pergunta: quem é que eu vou enviar? Quem é que irá por nós? Claramente Deus tem um objetivo, tem uma missão. Deus não pretende manter-se afastado, aliado da sua criação. Ele não quer manter-se distante da sua mais preciosa criação, que é o homem. Ele quer ter uma relação íntima e pessoal com o homem. E por isso, Ele quer que o homem possa saber tudo o que precisa, ter toda a informação, para que possa viver uma vida que lhe permita estar na presença desse Deus. Uma vida que lhe permita ir à presença de Deus sem estar com medo da destruição e da morte e da condenação. Estas palavras soam-nos familiares, não é? Em Hebreus 1, versículos 1 e 2, nós lemos:
Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo. E a ele destinou como herança, de todas as coisas. A mensagem que Isaías e outros profetas antes e depois pregaram é a mesma que nós vimos pregada pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus, anos mais tarde. E é a mesma hoje que nós encontramos revelada nas Escrituras, e é essa mensagem, é o Evangelho, é a graça salvadora de Deus para nós. Outro aspecto interessante é perguntarmos porquê é que Deus está a falar no plural. Ele pergunta, quem enviaremos? Quem irá por nós? Isto é um tipo de formulação gramatical que é muito utilizado, ou muito comum, quando estamos a ver falar ou a ouvir falar reis e imperadores. Chama-se a isto o uso do plural majestático. Mas aqui neste caso, não tem nada a ver com isso. Aqui neste caso é uma evidência cabal, uma evidência definitiva da Trindade. Aquilo que nós conhecemos como Trindade, o nós que Deus usa, que o texto usa, não se refere claramente a Deus e aos serafins, porque os serafins eram servidores, eram criação, eram servos, não eram o Deus. Não se refere claramente a outros seres espirituais que possam lá estar e que Isaías não tivesse mencionado. Refere-se claramente ao Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Quando ele diz quem irá por nós, é por nós estes três. A resposta de Isaías é curta e é rápida. Ele diz, eis-me aqui e envia-me a mim. Pronto. Para alguém como ele tivesse experimentado aquilo que ele experimentou, a graça salvadora de Deus, o amor salvador de Deus, não há outra resposta possível. Não era possível responder de outra forma. E depois de Isaías se voluntariar, ouvimos a resposta de Deus. Deus diz-lhe então qual é a missão que Deus lhe confiaria. Não deixa de ser curioso que um ser como Deus, tão cheio de poder, de honra, de glória e majestade, não deixa de ser curioso que Deus utilize pessoas, não é? Utilize homens cheios de falhas, cheios de erros, para se fazer representar. Isto, para nós, faz-nos perceber que representarmos Deus, partilharmos o amor de Deus, a mensagem de Deus, não é um sacrifício, não é um castigo, é uma honra, é um privilégio. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, confia em nós, confia em mim, confia em ti, para te fazeres representar, para o representares perante outras pessoas, perante os nossos pares, perante as outras pessoas. Isso é extraordinário. Nós lemos em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e declarou, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que os outros povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os tenho mandado. Nós somos representantes de Deus. Isto é extraordinário. Agora, se nós cumprimos, como representantes de Deus, aquilo que Ele espera de nós, se somos bons representantes, somos seus embaixadores conforme Ele pede e conforme Ele espera, isso é outra história. E nós vamos falar disso no outro dia, não hoje. Depois há a questão do conteúdo da mensagem. À partida parece contraditório. Parece que Deus está a dizer a Isaías para que fala de maneira que eles não entendam e que eles não se voltem para mim. Mas o que Ele está a dizer é, o que tu vais dizer vai ser tão simples, tão fácil de entender, que eles vão achar que é fácil demais. Que eles vão achar que é simples demais. Eles vão achar que tu não estás a dizer coisa com coisa. Eles vão achar que tu não estás bom da cabeça e vão-te rejeitar. E como eles te vão rejeitar a ti, estão obviamente a rejeitar-me a mim, que te enviei. E como estão a rejeitar-me a mim, estão a escolher as suas próprias consequências. Deus está a dizer, Isaías escreve, fala, aliás, e depois Isaías escreveu isto de uma forma poética, uma maneira que os seus conterrâneos e contemporâneos pudessem entender. Fala de uma maneira simples, que o teu povo, o mais simples possível, que o teu povo, os teus colegas, os teus amigos possam entender. Se eles escolherem não te entender, se eles escolherem rejeitar-te, eles estão a assumir a sua própria culpa. Deus não enviou Isaías para baralhar ou para confundir o povo. Na verdade, o povo já tinha sido tão rebelde, tão infiel, já tinha tantas vezes abandonado os termos da aliança. Vários profetas, em vários pontos do Velho Testamento, nós encontramos a referência a Israel como sendo uma prostituta, não é?
A ideia aqui é que, mais uma vez, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, está a enviar mais um emissário para que o povo se pudesse arrepender, para que o povo pudesse mudar a sua conduta, para que o povo pudesse voltar para Ele. Então, o que é que nós podemos aprender com estes últimos versículos? Primeiro, Deus ama-nos tremendamente. E por isso Ele comissiona ou envia pessoas como nós para o representar. Para apresentarmos o Evangelho. Isso quer precisamente dizer para apresentar a boa notícia, a boa nova. O Evangelho é isso, é a boa notícia. A segunda coisa que nós podemos aprender é que, por causa desse tão grande amor que Deus tem por nós, Ele foi enviando vários profetas. Ao ponto de... E nós fomos rejeitando esses profetas, e Deus acabou por enviar o seu próprio Filho para que todo mundo pudesse ouvir da boca do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, aquilo que Ele já andava a dizer há séculos através dos profetas. Porque a mensagem é exatamente a mesma. Então, vamos resumir e vamos aplicar à nossa vida. Deus ama-nos tremendamente. E é por isso que Ele se revela a nós. Desde sempre, desde o Éden, Deus tem querido manter uma relação próxima com o homem. Uma relação de proximidade e de intimidade para com o homem. Desde o Éden, durante todo o Velho Testamento, durante os tempos do Novo Testamento, até hoje, século XXI. Por causa da nossa condição natural, ou seja, pecado, nós não podemos ter essa relação próxima com Deus. Não podemos estar na sua presença sem o perdão de Deus. E esse perdão só Ele pode dar. E Ele dá, porquê? Porque nós merecemos? Não, porque Ele nos ama. Nós somos salvos não por aquilo que nós merecemos, não por aquilo que nós fazemos, mas porque Deus nos ama. A terceira coisa que nós temos que lembrar é que a experiência relatada por Isaías não só era uma antecipação daquilo que ia acontecer com o povo, mas também uma antecipação daquilo que Deus ia fazer no mundo, no universo, através do seu Filho. Ao enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não tenha a tal condenação que Isaías esperava que lhe acontecesse, mas que pudesse ter a vida eterna. A última coisa que nós podemos lembrar e aprender está escrita ou está resumida num texto muito conhecido. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu único Filho, entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus, ao comissionar Isaías, era que o seu povo soubesse do seu amor, se arrependesse, alterasse a sua vida, alterasse a sua postura e pudesse estar na presença de Deus, para desfrutar da presença de Deus. Esse é o objetivo de Deus hoje também. Que nós possamos, quando pecamos, arrepender-nos, e arrepender não quer dizer fazer uma volta de 360 graus, porque isso leva-nos ao mesmo sítio, quer dizer fazer uma volta de 180 graus, para ficarmos no sítio oposto, mudarmos a nossa atitude, de uma atitude que desonra a Deus para uma atitude que honre a Deus, uma atitude que desagrada a Deus para uma atitude que agrada a Deus, e possamos assim estar na presença de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Porquê? Porque nós somos muito bons? Não, porque Ele nos ama. Nós temos que fazer alguma coisa? Não, Ele já fez tudo. Então o que é que nós temos que fazer? Simplesmente ser gratos, ser obedientes e cumpridores da sua palavra. Ele chamou-nos para sermos testemunhas. Chamou-nos para ser embaixadores. Então vamos ser embaixadores. Então vamos ser testemunhas. Viver vidas na presença dEle, que lhe agradem, que o honrem e que o glorifiquem. Essa era a mensagem de Isaías. Era a mensagem para Isaías pregar e é a mensagem que nós pregamos hoje. E é a mensagem que nós temos que ouvir hoje. Se Deus está a permitir que nós possamos ouvir e estudar este texto novamente, é porque em alguma parte nós nos esquecemos e em algum sítio nós demos uma curva para o lado errado e nos afastamos. E Deus está a chamar-nos novamente, com muita paciência, com muito amor, de volta para si. Que Deus nos dê a sabedoria para nós podermos pôr em prática aquilo que aprendemos hoje. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos a estar juntos e, se Deus quiser, voltaremos a estudar Isaías para ver aquilo que Ele nos quer amorosamente ensinar. Que Deus vos abençoe e desejo-vos uma boa semana. Até à próxima.